Olá, meu nome é Oswaldo Meca, sou doutorando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Paraná, na linha de pesquisa Arte, Memória e Narrativa, e sou membro do grupo de pesquisas Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica. Apresento aqui a comunicação Design e Salas de Cinema, a contribuição da Móveis Simo S.A. para o mercado exibidor paulistano, 1940-1960, que integra minha pesquisa atual, Móveis Simo S.A., Indústria, Cinema e Urbanização nas Cidades Brasileiras, 1921-1982, orientada pela professora doutora Rosane Kaminski. Essa comunicação tem o objetivo de apresentar, em linhas gerais, a contribuição da Móveis Simo S.A. para o mercado exibidor cinematográfico paulistano, entre as décadas de 50 e 60, destacando como a empresa criava e desenvolvia estratégias em sua relação com as salas exibidoras, empresas do ramo e a imprensa, especializada ou não. Essa inquietação surgiu porque a Móveis Simo S.A. foi a maior fornecedora de mobiliário para cinema do Brasil. Assim, queremos analisar como a fábrica elaborava complexas redes de negócios para garantir esse e outros mercados de uso coletivo. Assim, a história do design no Brasil e a história da exibição são elementos fundamentais para a compreensão dessa relação, mais ainda quando levamos em conta a padronização adotada por esses espaços, a partir de códigos de obras, manuais de normas técnicas, etc. A fábrica Móveis Simo S.A. teve diversas configurações durante sua história, desde tipos de empresa, sociedades e razões sociais, tanto que convencionou-se na historiografia a referência com seu último nome. Em 1913, a empresa é fundada em Rio Negrinho, Santa Catarina, por Jorge Zipperer e Willy Ung, em um terreno ao lado da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Inicialmente, era para o beneficiamento da madeira de embuia, rica naquela região, para caixas, barris e casas pré-fabricadas. Em 1919, Willy Ung falece em decorrência da gripe espanhola, e André Ihrer assume seu lugar. Em 1921, um fato importante ocorre para a história da empresa. Jorge Zipperer convida seu irmão Martin para retornar a Rio Negrinho após um período de formação e atuação no mercado da marcenaria em São Paulo. Martin tinha experiência no projeto, produção e comercialização de móveis e propôs transformações na fábrica. No próprio ano de 1921, já há a primeira encomenda para a mobiliária de cinema. Em 1925, Jorge Zipperer assume o controle da empresa em sociedade com irmãos e genros. Em 1939, começa outro período da empresa. Com a saída de Jorge, Martin Zipperer assume a direção e começa um período de mais investimentos em tecnologias, ampliação de mercado e estratégias de vendas. Em 1944, a fábrica passou por um processo de fusão com outras empresas, ampliando também seu parque industrial. De Rio Negrinho, passa a ter uma fábrica também em Joinville e em Curitiba. Em 1954, já estabelecida, adotou o nome Móveis Simo S.A., que manteve até seu fechamento em 1982. Outro fato que despertou a curiosidade para o estudo dessa empresa é que ela teve uma trajetória aparentemente sólida no mercado, mas do ponto de vista da história do design no Brasil, é marginalizada, não tendo aprofundamento ou até mesmo menção em diversas obras do assunto. Essa questão pode ser discutida a partir de dois pontos. O primeiro diz respeito a uma periodização sobre a questão do design no Brasil. O pesquisador Rafael Cardoso, na introdução do livro em que organizou O Design Brasileiro antes do Design, Aspectos da História Gráfica, 1870-1960, problematiza que o design no Brasil é reconhecido a partir das décadas de 50 e 60, período da institucionalização da profissão a partir do ensino, pesquisa e conceituação dos elementos do campo, mas também de um discurso moderno que buscava legitimar para si o ofício. No entanto, o autor cita uma série de empresas e profissionais, mesmo no século XIX, que já atuavam com projetos em uma escala de produção industrial. O segundo elemento é também uma questão regional da pesquisa e publicações sobre o design. O pesquisador Marcos da Costa Braga, no livro História do Design no Paraná,
identifica um campo cristalizado de estudo sobre o design brasileiro, principalmente por pesquisas feitas no sudeste do país, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, o que não ocorre com uma produção do design acerca da região sul. Na história da exibição, campo de estudos que desenvolveu a partir da década de 1980, período em que alguns pesquisadores olhavam para esse tema por conta do patrimônio formado pelas salas exibidoras e também a falta de preservação para esses edifícios, que passavam pelo fechamento de salas, falência das empresas e demolições. O pesquisador José Inácio de Melo Souza propõe um enfoque para a história da exibição ao avaliar as relações profissionais e comerciais envolvidas na atividade, fazendo uma opção pela análise de um conjunto de práticas e de relações comerciais de organização de um mercado específico dentro da cinematografia brasileira. Ou seja, é nesse sentido que buscamos localizar a Móvel Cimo S.A. e avaliar sua contribuição dentro desse mercado. E um exemplo dessa relação podemos ver no Cine Repórter, Semanário Cinematográfico, que foi um jornal de imprensa especializada em cinema que circulou de 1934 a 1964, com sede em São Paulo, mas que tinha representação no Brasil. E esse jornal, né, que, enfim, trazia temas de diversos pontos da questão cinematográfica, da exibição, da produção, das próprias demandas dos trabalhadores do cinema, trazia também um pouco esses exemplos dessas relações comerciais. E a Móvel Cimo foi uma grande e importante anunciadora aqui nesse jornal. E aí na tela vocês podem ver um exemplo disso, né, que a gente pode trazer aqui no tempo dessa apresentação, dessa comunicação. Aqui temos um anúncio publicitário que tem não está muito claro, né, que é um anúncio publicitário, mas que aparentemente é do Cine Arlequim, que foi um cinema que funcionou na Brigadeiro Luiz Antônio. Era propriedade da Companhia Cinematográfica Serrador, ou seja, uma importante companhia que tinha grandes cinemas, não eram cinemas pequenos de bairro, mas eram grandes cinemas, não só em São Paulo, mas Paraná, Rio de Janeiro. Só que podemos observar também que tem um destaque aqui para a Móvel Cimo, que foi a fornecedora aqui do mobiliário desse cinema. Então a gente não sabe se é um anúncio do Cine Arlequim, da Cimo, de ambas, né, uma publicidade casada, mas era um anúncio publicitário. E aqui trazia a fachada do cinema, parte do interior destacando bastante aqui as poltronas, né, ainda que a imagem esteja um pouco ruim, é possível identificar que aqui é uma visão da tela para a plateia. E esse anúncio é interessante porque ele traz, né, essa diversidade assim, de relações, né, entre empresas, entre a imprensa, no caso o Cine Repórter, né, e como que isso era disposto na publicidade. E tem uma parte bastante interessante aqui, né, que para o texto do anúncio, trata-se de uma notável realização que oferece a visão do espectador mais um original espetáculo da estética cinematográfica. E essa estética cinematográfica que o anúncio fala não é a estética do cinema enquanto película, mas uma estética da sala, né? Enquanto a Móvel Cimo proporcionou essa beleza, essa segurança, essa possibilidade de ser um mobiliário para a sala. Então esse é um dos exemplos que podemos trazer aqui sobre, né, essas relações comerciais e outras questões que envolviam o mobiliário para a sala de cinema. A partir do levantamento das fontes sobre a Móvel Cimo S.A., percebe-se que esse campo de pesquisa tem muitas possibilidades de potencializar as pesquisas de história do design e da história da exibição, em seus diversos desdobramentos. O cinema como espaço de estabelecimento de relações comerciais, como patrimônio, como espaço de memórias. Nesse sentido, foi possível também observar que a Móvel Cimo possui e mantinha uma estreita e complexa relação com o mercado exibidor, inclusive de empresas grandes do setor.
Seu sucesso empresarial, que ainda precisa ser aprofundado e mapeado em pesquisas futuras, foi possível também por conta de uma rede formada em outros ramos, como a construção civil, a imprensa e o poder público. A contribuição da Movecima S.A. para o mercado exibidor da cidade de São Paulo reside, de certo modo, na garantia que a fábrica supria a alta demanda no mercado exibidor, não apenas local, mas também nacional, além de colaborar enquanto indústria correlacionada com a atividade cinematográfica. Esses registros acerca da fábrica possibilitam também novas formas de abordagem da historiografia em relação à história do design e da exibição, pois a publicidade de uma indústria fornecedora de equipamentos mobiliza detalhes que muitas vezes são ignorados ou simplesmente não encontrados. Imagens internas das salas de cinema, disposição do mobiliário e decoração, minúcias comerciais como modelos, as empresas envolvidas e até mesmo preços. Agradeço a atenção até aqui. Na tela está meu e-mail e muito obrigado.